Como é que o esporte pode ajudar no combate às drogas? Muito. O esporte é fundamental. O esporte, ele produz uma instância mental que leva à produção de neurotransmissores. Os principais meios pelo qual o pensamento, as sensações, os movimentos se manifestam estão ligados a esses neurotransmissores. E o esporte leva à produção de neurotransmissores. É por isso que depois de uma peladinha, assim, na minha idade, assim, um toque de bola, um altinho, né? Depois de você suar um pouco, você chega ao final do exercício se sentindo tão bem. É porque você produziu neurotransmissores. E apesar disso, o atleta se envolve com droga. Como é que explica isso? Se envolve porque sempre há um desafio de ser mais feliz. O atleta, ele experimenta uma sensação muito boa no esporte, mas é preciso lembrar que, de maneira geral, quase todos, principalmente no futebol do Brasil, né, o atleta, ele vem de um meio muito carente. Então, ele tem aquele prazer do futebol, mas quando ele sai, a vida é persecutória para ele, é dura. Então ele procura do lado de fora, ele não procura dentro, ele não procura na hora que está jogando, ele procura do lado de fora. Não é curioso que um atleta que vive com a multidão, sendo idolatrado, tenha depressão? Ou faz parte do ídolo ser também depressivo? Olha, nós temos duas características que podem levar à depressão. Uma é a própria constituição do indivíduo. Quer dizer, a maneira como ele foi montado, a sua genética pode favorecer. A outra são fatores externos que podem levá-lo a perceber situações do cotidiano como dolorosas. Essas duas coisas se juntam e podem levar. Então, o fato de fazer muito sucesso tem um aspecto bom, porque para nós que nós estamos no cotidiano disso, aquela pessoa é um ídolo, é uma pessoa adorada. Mas para ele que se distancia da vida cotidiana, que não tem mais uma vida privada, pode ser doloroso, inclusive na hora do amor, né? Será que me amam? Ou será que só tem uma adoração pela figura? O Pelé fazia isso muito bem, né? Dizia assim, ele se referia ao Pelé e respondia como Edson. Então ele sabia diferenciar bem o que era o Pelé, quem era o Pelé, o que era, né? E quem é o Edson, né? O ídolo, então, ele tem que ser uma terceira pessoa? O ídolo tem que ter, exatamente, ele tem que ser uma terceira pessoa. Ele tem que ter uma noção de quem ele é, saber usar quem ele é como ídolo, e ele tem que ser uma outra pessoa no cotidiano, que não pode ser gerenciada, tem que ser espontânea. Então ele tem que ter mais ou menos 3 personalidades. Como é a sua relação com o Flamengo? O senhor é um torcedor doente? Não, sou um torcedor muito saudável. Inclusive, rapaz, eu tenho uma dificuldade, porque eu não tenho essa disputa tão grande com o Vasco, por exemplo, ou com o Botafogo, com o Fluminense. Eu até tenho, assim, às vezes, quando eu estou no Maracanã e o Flamengo perde para o Vasco, por exemplo, e eles lá do outro lado estão me gozando, né? Eu falo, puxa, hoje foi o dia deles. De onde veio a paixão pelo Flamengo? Veio desde a infância, né? Meu pai adorava o futebol e ele me passou isso, né? Engraçado que minha avó, minha avó não falava português, né, árabe, então ela sempre me oferecia e dizia que ia me dar uma camisa do Flamengo. Isso jamais se confirmou. Para uma criança, né, era o meu sonho. Mas hoje eu tenho muitas. E eu ganhei de vários atletas, ganhei de várias pessoas. A primeira camisa veio de quem? A primeira camisa veio de um jogador. Paciente ou amigo? Amigo. Foi do Zico. A relação entre time e torcida merece estudo? Poxa, time e torcida, torcida e ídolo, merece muito estudo. Veja só, o futebol, ele tem uma característica importantíssima, que é levar para o terreno do esporte aquela disputa de vida ou morte entre as hordas, entre os primeiros homens que existiam, entre os primeiros grupos que existiam. Então nós vamos para o campo querendo destruir o adversário. E quando nós encontramos essa destruição num terreno que é civilizado, nós não matamos o outro.
Infelizmente, alguns que não conseguem participar tão bem do futebol acabam fazendo isso exatamente porque não têm esse espírito. Então, por isso é que eles são banidos do futebol, porque eles não pertencem a esse universo que deposita ali naquele jogo a sua sensação de vida ou morte. O fanatismo é um problema? O fanatismo é um grande problema. Eu digo de torcidas. É um grande problema. É um grande problema, porque é muito bom a disputa, seja em qualquer campo e no futebol principalmente, a disputa é saudável. Você consegue colocar para fora a sua raiva, a sua frustração, a sua vontade de derrubar, de vencer. Então, quando você leva isso a um extremo, você perde a noção realmente do aspecto lúdico, do aspecto divertido. Daquela necessidade da gozação. É preciso que no final do jogo, uma torcida diga para a outra, 1, 2, 3, você é freguês. Isso é bom. Flamengo até morreu, só? Uma vez Flamengo, sempre eu hei de ser. Flamengo até morrer. Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado.